todos os dias que eu vou crucificar minha carne em oração, é humilhante para ela. Sabe por quê? Às vezes você acorda aquele dia agitado, cheio de coisa para fazer. Daqui a pouco começa a angústia a bater. Ai, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Aí você tem que orar, cara. Você sabe que tem que orar. Então eu tenho que humilhar a minha carne. Aquieta a tua vanglória. Aquieta a sua soberba. Vai depender de Deus, vai orar primeiro antes de você tomar qualquer atitude e ação. Vocês estão me entendendo? Sabe por quê? Porque a carne, ela sempre acha que sabe fazer as coisas. Tu tá cheio de coisa para fazer, tu já acorda, já é elétrico, cheio de coisa para fazer. Calma, meu filho. A gente acha que sabe o que tem que fazer. Deus sabe muito melhor do que nós. E quando eu rendo a Ele em oração, eu consagro aquele período precioso de oração, eu estou reconhecendo que sem Ele eu não posso. Então eu estou humilhando a minha carne, crucificando a minha carne. E os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão do seu Deus, para que no teu tempo Ele te exalte, para que Ele traga uma exaltação sobre minha vida. Eu vou ter que matar a minha vanglória. Vou crucificar ela. É na oração. Da glória a Jesus. Vou falar um negócio aqui, vou me esconder aqui, mas agora esse público não dá para se esconder tanto não. Então significa, despertando um pouquinho mais você, sua consciência, que está ainda acordando para a vida, escute muito bem o que eu vou te falar. Significa que a resistência a Deus está no nível que idolatramos a nós mesmos. Quanto mais o homem se idolatra, menos ele vai querer saber dessa coisa de oração. A idolatria pessoal, disfarçado que de compromissos dessa vida, de tarefas que eu tenho que fazer, a minha vontade, que é a idolatria, nos afasta da humildade diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus, aquele que está sentado no trono de querubins, Ele habita num coração quebrantado, num espírito contrito, rendido a Ele. Humildade. Fala, humildade. Então significa o quê? Que você pode pedir a Deus mais humildade para orar. Humildade. Sabe, são pequenas chavinhas aqui que podem destravar a vida de oração de alguém aqui. Pode destravar a sua vida aqui hoje. Sabe que se de repente bater um arrependimento e tu fala, cara, eu sou muito orgulhoso mesmo, cara. Deus me batizou com o Espírito Santo, mas parece que eu fui batizado com água em vez de com fogo mesmo. Fui batizado com gelo. Você foi batizado com fogo, meu querido. Ele te deu uma língua sobrenatural. Você já era para estar nas alturas com Ele. Por isso que todos que estão aqui dependem que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Então o teu primeiro maior passo para você entrar numa vida com Deus de oração é o batismo com o Espírito Santo. Da glória a Jesus. A Bíblia, ela afirma que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, por máximo que seja coerente a sua oração, convém se Deus guiar. Se você estiver dentro de uma direção, o teu coração, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Eu sei, quando eu começo a orar, mesmo que eu sei o caminho para a oração, se eu não estiver na direção certa, eu paro. Sabe o que eu faço? Falo o quê? Eu me rendo. Eu te glorifico, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu sabe de tudo, melhor do que eu. Porque se eu sinto que eu estou orando sozinho, meu filho, eu paro na hora. Vou tomar meu café, depois eu volto. A pior coisa que eu encontrei na oração é orar sozinho. Porque depois que você entende, você tem acesso, conhece o Espírito Santo, você sabe. Você sabe muito bem se ele está ou não está, é verdade, né? Posso continuar? Lembre-se, a oração é humilhante para a tua carne. Me ouça. Cuidado. Porque a carne, ela tem as suas formas de se vangloriar-se. Ela se orgulha dos afazeres religiosos. Ela se orgulha de oração religiosa. Você vai ver que é mais fácil você orar o Pai Nosso que está no céu do que você conseguir se humilhar profundamente e pedir, Senhor, me perdoa dos meus pecados e minhas iniquidades.
eu reconheço o quanto orgulhoso tem sido. É muito mais fácil de seguir metas, segmentos, padrões de homens, porque a carne, ela aprende a fazer isso. Posso continuar? A causa principal da pobreza espiritual, da decadência sacerdotal, da esterilidade da comunhão com Deus, é a negligência da oração. Vou repetir para você. Eu vou repetir ainda mais forte para você. A causa principal da pobreza espiritual, da decadência sacerdotal, da esterilidade espiritual, é a negligência injustificável da oração. É injustificável para um cristão não orar. Você pode me dar 1 milhão de justificativas, vou falar, é injustificável. Se Jesus ele levantava a altas horas da madrugada para orar, por que você não levanta para orar? Se ele nos ordenou, ele nos deu os mandamentos da oração, por que nós não vamos orar? É verdade, não é? Então, escute, concluindo com isso, esse nosso primeiro passo, que nós ainda estamos chegando na pregação, escute bem o que eu estou falando para você. Podemos evangelizar? Podemos orar em grupo? Porque é fácil orar em grupo quando temos a motivação de outros. E a nossa carne é o quê? É sem vergonha. Ela sempre quer mostrar alguma coisa mesmo. É verdade, não é? Então, às vezes, quando você está orando em grupo, você grita. E quando está oprimido em casa, vou assistir o Faustão. O Faustão não tem mais não, coitado. Foi demitido. Você também deveria se demitir, hein? Se você não está orando, você tem que se demitir. Posso continuar? Então você pode pregar, você pode ouvir pregação, você pode aconselhar as pessoas com muita prontidão. Você pode ir lá evangelizar na favela, cara, falar com um traficante, o cara se converter, virar um cara de oração e você não. Mas orar espiritualmente é íntimo. É mais íntimo que de qualquer outras coisas que você possa fazer aqui fora. Fazer aqui dentro é o que custa. Delonga tempo. E as pessoas hoje são muito apressadas, estão correndo demais, mas não estão parando mais para ouvir a voz de Deus. Por isso, tanta debilidade em relação à santidade. Tanta destruição nos casamentos cristãos. Tanta fraqueza na carne dos jovens. Se perde valor, não da palavra, mas na geração nossa, do que João disse. Vós jovens são fortes, vocês têm vencido o maligno. Ninguém pode vencer o maligno se não for por a espada de oração. Quem está tendo da glória a Jesus Cristo. Escuta o que eu vou falar para você. Eu vou repetir novamente. Podemos cantar, ouvir pregação, ouvir devocional, evangelizar, pregar. Mas a oração sempre custará para o coração carnal. Sacrifício. Ela vai sempre querer fugir disso. Quem está tendo da glória a Jesus Cristo? Da glória a Jesus Cristo. A maior formação, ou a única formação original que um cristão pode ter e forjar a sua própria salvação é por meio da oração. Por meio da oração. Essa palavra que eu estou pregando para você aqui, ela é muito valiosa. É para mexer com você. Ela tem que despertar você desse estado de coma espiritual. Ela tem que arrancar você da sua inércia de oração. Você tem que caminhar com Deus por meio de uma vida de oração. Ensinamos já tantas coisas sobre oração. Isso aqui é só um acréscimo para a tua vida. Amém, amém? Glória ou não glória? Então, todo serviço e tarefa cristã
em comparação à oração, é relativamente inútil. Se nós não tivermos um mínimo de comunhão com Deus por meio de oração, meu filho, larga o bastão, larga a vassoura, larga o som, larga tudo. Para, porque depois disso ainda vai virar uma arma contra você. Porque quando você estiver nos seus apertos, suas perturbações da vida, ó Deus, por que você não veio me socorrer? Eu estou trabalhando para o Senhor. Olha, desde quando você está trabalhando para mim, meu filho? Você está trabalhando para o homem, está trabalhando para o apóstolo aí na igreja. Trabalhar para Deus é com oração. Eu poderia estar trabalhando só para vocês aqui em cima, se eu não trabalhasse com Deus primeiro. Ele trabalhasse em mim primeiro, para depois eu trabalhar em você aqui. Nenhum pregador pode trabalhar no povo se Deus não trabalhar nele primeiro. E se eu não vencer com Deus em oração, eu não posso vencer com vocês nessa pregação da glória a Jesus Cristo. Fala, eu recebo fogo, Senhor. Fala, mexe com a minha consciência, Senhor. Vou embora. Então fala, manda fogo, Senhor. Então vou te dar uma dica agora. Vou dar um entre parênteses, uma dica. Não é nem para me dar isso aqui agora. Se envolva mais com pessoas que orem. Aprenda. Fique perto de quem ora, que esse fogo vai pegar na tua vida. Vamos para o monte. Vai para o monte com o ministério. Só vem, só falar, entre em contato com a gente quer ajudar vocês, meu querido. Nossa maior preocupação aqui é com almas. Passamos tempos orando por você, por vocês são membros dessa casa. Eu invisto tempo de intercessão pela vida de vocês que estão sentados aqui. Muitos de vocês estão só sentados aqui por causa do favor que vocês recebem através das minhas orações e de um ministério de intercessão, de mulheres intercessores, de homens intercessores nesse lugar, que zelam o compromisso deles diante de Deus pelo ministério que eles receberam, clamando pela tua vida.